Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, de canal onde aqui você lê um capítulo da Bíblia por dia. Então, se você não tem acompanhado desde o início, se você me inscrevia para não perder o final. E aí, as demais coisas Deus proverá. Deus preparará aí, ou então comece a ler sua Bíblia. Eu gosto muito de fazer essa leitura, né? Corrida, assim, começando de Gênesis até o final. Ultimamente, na minha igreja, a gente está fazendo cronograma por cronograma, então eu estou acompanhando eles. Mas confesso que para mim é mais difícil do que quando eu leio numa sequência. Então eu aconselho muito, sugiro isso fortemente e é por isso que eu vim aqui para a internet dar a cara a tapa para a gente estar lendo aí um capítulo da Bíblia por dia, nessa sequência, nesse roteiro, nessa história inteira, história completa. E eu acredito muito nisso, tem feito uma grande transformação na minha vida. Espero que os que estejam acompanhando, seja a longa data, seja num período mais curto também, esteja fazendo diferença, esteja clareando mais a respeito. Se sim, deixa o seu joinha, curte, compartilha, comenta, e espalhe aí para quem você tem conhecimento que também precisa ou gostaria, de ter esse interesse pela palavra de Deus ou de entender um pouquinho mais. É isso, estamos aqui e não pretendemos parar até chegarmos ao fim. Vamos começar orando e aí a gente lê esse capítulo. Eu costumo intitulá-lo como o capítulo da minha vida, em especial nessa fase da vida que eu estou. Mas antes era só um trechinho, tanto que eu tenho uma anotação ali há anos. Só que esse ano eu fui ler e aí ele tocou em mim de uma maneira nova, diferente. Então, quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre isso, não sobre isso, muito provavelmente apenas sobre o que Paulo vai falar. Mas é isso, meu pastor ele falava, vocês têm que procurar na Bíblia um versículo, um capítulo que é aquele capítulo, aquele versículo que é da sua vida, sabe? Que é assim. E aí um dia eu tava trabalhando, aí um cara veio e me perguntou qual versículo que você mais gosta, qual o capítulo que você mais gosta. No momento eu não soube responder, mas depois eu fiquei preocupada com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso mesmo ter isso, E aí depois eu lembrei. O versículo que eu mais gosto é um dos últimos lá do caminho de Emaús. Por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava a respeito das escrituras. Então isso foi algo que mexe toda vez comigo quando eu leio. E por isso que eu creio que a palavra tem tanto esse poder assim, Tem gente que é mais pela intercessão, mais pelo jejum, Então nós conhecemos mais pelos milagres, mas comigo é com a palavra, assim. Então eu tenho um apreço muito especial pela palavra, ela queima o meu coração e tudo dentro de mim. E aí esse capítulo aqui vai falar por aquilo que Paulo vivia. E aí talvez seja por isso que eu me identifique um pouco. Mas vamos ler e aí a gente deixa o Espírito Santo conduzir aqui para ele falar com você e não comigo, porque comigo ele já falou. Quero que ele fale agora com você. Se possível for eu ser usada neste momento.
Amém. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia, Deus, a leitura deste capítulo, Paizinho. Mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, nos ajude a entender a Sua palavra, nos ajude também, Deus, a nos apaixonar pela Tua palavra, Deus, pela Tua presença. Deus, em nome de Jesus, toque e chama para fora, Deus, aquilo que cada pessoa aqui, sabe, Deus, que o Senhor mexe e fala da maneira com cada um aqui e que cada um descubra, Deus, pelo motivo pelo qual veio a vida. Em nome de Jesus, que elas se tornem sensíveis, elas sejam usadas, Deus, nesse propósito, nisto, sabe, Deus, que é de sensibilidade delas. Em nome de Jesus, eu oro, declaro e te pedimos, Deus, a tua presença ao lado de cada um aqui neste momento de leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vai falar, será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do seu leite e do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos e também sabem que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso, e ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou
entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Eita! E a minha parte é exatamente essa parte aqui. Todo atleta está treinando, aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Por muito tempo eu mantive esse versículo bem ali naquele quadro. E onde eu vou, assim, eu tento manter ele eu não leio nunca, mas eu sei o que ele tá lá. Mas aqui, gente, eu acho bem interessante, antes dessa parte até, que Paulo vai falar assim, eu não tenho... Olha só que legal, a partir do versículo 15. Eu vou tentar falar antes, mas eu quero pelo menos concentrar nesse daqui. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Ai, velho, vontade de chorar. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho, sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Paulo, ele começa aqui esse capítulo falando da parte dos apóstolos. Provavelmente os apóstolos não trabalhavam, eles viviam daquilo, assim como os levitas viveram lá no Antigo Testamento. E eles retiravam ali a sua parte, agora de uma nova maneira, né? No Antigo Testamento a gente falava muito a respeito disso. Por quê? Porque essa é uma crença que a gente precisa combater. Ah, que não sei o quê, pastor só quer o seu dinheiro. Pastor merece o meu dinheiro, às vezes. Dependendo do caso. Pastor merece. Eu amaria ter pessoas totalmente dedicadas a isso. Totalmente responsáveis e tipo, que façam o melhor para a igreja, que estejam ali, estejam tranquilos, sabendo que não tem nada faltando na sua casa para que ele possa cuidar do seu rebanho, para que ele possa fazer aquilo, enfim. E aí Paulo vai, em primeiro lugar, falar um pouco sobre isso. Mas em segundo lugar, Paulo vai virar e vai falar, mas eu me abstive disso. Eu preferi trabalhar. Não, primeiro ele vai perguntar, por acaso eu e Barnabé somos os únicos que não merecem receber isso, que não sei o quê? Porque talvez estivesse havendo alguma, né? Ah, não, Paulo é inferior, Paulo nem é apóstolo, nem foi um dos 12, nem Barnabé, não. Vocês fazem o que fazem por conta de vocês. Porque vocês assim querem viver. E Paulo vira e ele fala, mas eu me reconheço como apóstolo, não é para menos que vocês estão vindo perguntar as coisas para mim.
E aí, gente, mas ele viria e ele fala, mas eu não precisa mesmo não. Eu não quero diante de vocês não, eu tô trabalhando e eu tô anunciando o evangelho. E aí é essa parte que ele entra, porque não foi me dado uma obrigação para fazer, não foi me, como é que ele fala aqui? Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se eu não fizer. Se eu faço um trabalho por minha própria vontade, então eu posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, ou seja, Paulo, muito além, muito mais do que fazer aquele trabalho para esperar algum pagamento, né? Por fazer, por tipo, vamos aqui, e aí, às vezes o pagamento, gente, como é que a gente pode dizer? Às vezes o pagamento a pessoa está esperando ser reconhecida, ser promovida, ser chamado para algo. E ele fala que não, que ele faz, sabe, sabe, tipo, eu tive aquele encontro e aí nunca mais eu fui o mesmo, eu preciso fazer isso. Eu não me sinto uma pessoa da qual eu faço se eu quiser. Não, eu me sinto responsável por isso. E é a mesma coisa que, tipo, eu me sinto, por isso que eu falo que esse capítulo ele parece muito comigo. Mas eu não quero adentrar nisso não, porque eu quero falar mais uma coisa antes. Nosso tempo já se esgotou, mas eu vou passar um pouquinho. Eu quero falar por que Paulo não aceitava o pagamento. Ele não queria contaminar a mensagem do evangelho. Ele não queria ir num lugar só porque ali as pessoas estariam pagando ou pagando a mais do que em outro lugar. Então, acho que isso é um ponto que nossas igrejas e os pastores devem observar, e até mesmo cantores, ministros de louvor. Porque Paulo, ele não queria contaminar o evangelho. Ele não queria chegar num local e perguntar: o que eu posso e o que eu não posso falar aqui? Não, deixa eu falar uma coisa. A minha palavra é essa. Você quer que eu vá? Você quer que eu fale? Ou então, não. E aí, gente, isso é uma coisa que vai dominando. Nós somos homens caídos, nós somos seres humanos. A partir do momento que você faz uma vez, você vai fazer para sempre. Sabe, você vai começar a se debandar. Por quê? Eu vou naquela igreja ali que tá chamando, que tá pagando. Mas aquela igreja ali também tá chamando, mas ela não paga ou paga pouco. Meu irmão, Paulo, ele tinha a sacada de vir aí ser deixado conduzir pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, não é porque numa igreja tá pagando e na outra não, numa igreja tá pagando mais e a outra menos, ou se, sabe, não é pedindo permissão para falar a respeito de algo que o Senhor colocou no seu coração. Paulo, ele aceitava, e aí ele fazia as duas coisas, gente. Ele fazia a missão dele, Deus não deixava faltar absolutamente nada. Mas ele fazia a missão dele e ele trabalhava também. Muitas vezes ele teve que trabalhar. Ele vai falar aqui em outros capítulos sobre isso. Entendeu? Ele vai ver aí e ele vai falar, cara, às vezes eu tava ali, tipo, de manhã eu tinha que fazer minhas coisas e à noite eu ia pregar o evangelho. Mas isso eu não abria mão de fazer, porque eu não quero, né, que a mensagem se... E aí ele, né, finalizando o capítulo, ele vai falar: numa corrida todos os corredores tomam parte, mas somente um ganha o prêmio. Olha só, todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de louro. Por isso, também sou como lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu não venha ser eliminado dela. Ou seja, ele estava falando: eu sou como uma atleta, aquelas pessoas, sabe, que levantam cedo nesse frio e aí elas às vezes estão gripadas com a garganta doendo, que nem eu tô hoje. Mas elas vão treinar, sabe? Elas vão correr e elas vão tomar banho gelado. Por quê? Porque elas estão de olho em algo. Pois é.
Eu estou de olho também em uma coroa eterna e eu vou tratar o meu corpo para que ele fique controladinho, a fim de que eu possa dar seguimento a essa jornada, a essa missão que o Senhor colocou na minha mão, colocou no meu coração e que ela queima tanto dentro de mim que eu não vou parar. Eu não vou parar, ainda que eu fique sem dinheiro, ainda que eu queira fazer as minhas coisas, ainda que eu queira estar trabalhando no emprego normal. Não, a minha missão é essa. É isso. Meu tempo se esgotou demais. Tchau, gente. Deus abençoe.